E a infância dele? O que você sabe da infância, da vida? Grande ambição de Napoleão Hill. Qual era a grande ambição de Napoleão? Então, o pai dele, tinha ele e um irmão. O pai dele dentista. Muito pobres. Viviam lá do milho, plantavam milho e tal. E o pai dele, né? Um pouco da família milho, o pai dele dentista, tentando ser dentista, mas sem a... E aí depois eu chego lá. Ok. Então, o pai dele dentista. Qual era a grande ambição de Napoleão Hill? Ser o mais malvado de todos os meninos. O maior de todos os bad boys. Uhum. Aos 9 anos de idade, ele herdou um revólver de um tio. Como ele era um cara muito diferenciado, já era um jovem diferenciado, era um Joel J, um Marcial da vida, assim, daqueles que o cara diz assim, te aquieta. Aquieta nada. Aquietar. Você vai aquietar Joel J? Quem é capaz de aquietar Joel J? Ninguém. Uhum. Não vai aquietar Joel J. Você vai fazer o que você quer fazer. Napoleão Hill era assim, cara. Então não tinha jeito. E ele ganhou uma cópia de um livreto de Jesse James, e ele queria ser igual a Jesse James. Então ele queria ser o mais malvado, o mais bandido de todos. Ele andava, ele causou um alvoroço uma vez, porque ele entrou na igreja, eles eram presbiterianos, ortodoxos, entrou na igreja com um revólver, cara. Então aquele tumulto total e tal. Bom, aos final dos 9 anos de idade dele, a mãe dele morreu. A mãe morreu. E aí, a mão do destino começou a... Como o Napoleão Hill mesmo dizia, the hand of destiny is long. E inexorável. Uhum. Ela é longa e inexorável. O que a mão do destino fez? O pai dele casou-se novamente. E ele e o irmão estavam preparados para receber a madrasta. Então, pensa o seguinte, Joel. Tá ele e o irmão dele naquela cabaninha, aquela casinha bem humilde. O pai preparando-os e dizendo, hoje eu trago a Marta Banner. Vai ser a nova mãe de vocês, madrasta. O irmão dizendo, vamos causar um inferno para essa mulher. Essa mulher vai sofrer na nossa mão. Uhum. Prepararam tudo, ensaiaram tudo para infernizar a vida da Marta. A Marta chega, vai pro canto, tá lá os 2 meninos. Aí o pai apresenta um filho, tinha mais uns parentes na volta e tal, e olha para Napoleão Hill, diz, aquele é Oliver Napoleon, o garoto mais malvado da região. É meu filho, é o mais malvado, é um problema, um garoto problema. Então assim, Marta, não te assusta com ele e fica de olho muito aberto, porque amanhã ele vai dar um jeito de te jogar uma pedrada. Ele vai te dar uma pedrada, ele vai jogar uma pedra em você. Marta caminha até Napoleão Hill, pega no queixo dele, ele olhando para baixo, bracinho cruzado, pega no queixo de Napoleão Hill, levanta o queixo dele, olha nos olhos dele e diz assim, você não é o mais malvado dos meninos. O seu olhar mostra que você é o mais esperto de todos eles. Você só não está colocando energia no lugar certo. Napoleão Hill olha, menino, né? Uhum. Para tinha 10 anos ali, já tava chegando aos 10 anos, olha para ela e acha aquilo tudo muito estranho, assim, né? Ninguém nunca tinha feito nenhum tipo de elogio a ele. Era só pau e pau. Porrada e porrada, porrada e bomba, porrada e bomba. Por quê? Porque ele era muito agitado, ele andava com revólver, ele fazia horrores. Chegou ao ponto de, antes da chegada da Marta,
teve uma vez na escola que o diretor combinou que ele ia tomar 3 açoitadas. Naquela época tinha o açoite, a vara. Ele tinha que tomar. E aí ele saiu da escola, não voltava para a escola, e a avó foi negociar com o diretor. E seriam somente 3 mesmo, não era mais do que 3, e seriam de leve. Ele tomou as 3 açoitadas, voltou para casa, pegou o revólver e colocou as iniciais dele no quadro negro, com um tiro. Conta ele no livro dele, pelas palavras dele, que até hoje na escola deve ter um buraco lá no quadro negro. Então, esse era Napoleão Hill. Então, Marta vem, a madrasta, que seria a madrasta, a gente sempre, desde pequeno, tem aquela conotação, né, de madrasta, mas por que madrasta tem que ser má? Não. A madrasta foi a mão do destino, foi lá e colocou assim, não. Esse menino não é malvado, não. Esse menino é muito esperto. Ele tem muita energia. Só temos que saber canalizar essa energia. O que Marta fez? Marta chegou para Napoleão Hill e disse assim: eu quero fazer um negócio com você. Você anda com um revólver. Ele falou, Você quer abandonar o revólver? E se eu disser para você que eu te dou uma arma mais poderosa do que esse revólver? O menino olha, 10 anos de idade, opa, arma mais poderosa, pô, isso interessa. Ela falou, porque com revólver, você acerta um alvo de cada vez, e era um revólver de 6 tiros, né, que eles chamam de 6-shooter. Você vai poder acertar muitos com essa arma que eu vou te dar. Aí ele assim, o que é isso? Aí ela pega e apresenta para ele o quê? Uma máquina de escrever. Uau, caramba. Martha Banner, madrasta de Napoleão Hill, presenteia Napoleão Hill com uma máquina de escrever aos 10 anos de idade. E começa a incentivá-lo a escrever. Começa a incentivar, e começa a mostrar para ele, porque assim, aquela região dele era uma região de muito analfabetismo. Poucas pessoas sabiam ler e escrever. As pessoas mal sabiam assinar seu nome. E ela veio de um local onde ela teve acesso à cultura, e ela adorava o quê? Ler. Livros. Ela era o Joel, adorava livros. E ela adorava livros. E aí o cara pega a máquina de escrever? O cara pega a máquina... Larga a arma? O cara pega a máquina de escrever, larga a arma, e aí ele começa a fazer o quê? Ele começa a ser um, que eles chamavam, né, de mountain reporter. Então ele passa a ser um repórter da montanha. E aí ele brincava que quando não tinha notícia, ele dava um jeito de acontecer alguma coisa para ter notícia. Sim. Daqui a pouco, ele mesmo criava situações para que tivesse notícias. E ele passou a escrever sobre tudo lá na região. Ele passou a escrever, passou a ter um jornalzinho aqui, um ali. E, cara, isso aí passou a moldar todo o mindset de Napoleão Hill. E aí, ele passou a entender que um revólver podia dar munição para ele atirar em uma pessoa de cada vez, e que com a escrita ele podia alcançar milhares de pessoas. Mal sabia ele que ele iria alcançar mais de 200 milhões de pessoas, né? Muito mais, esse porque é o impacto do Napoleão Hill no 200 milhões de livros vendidos. A fundação não tem todo o número exato, mas tipo 160 milhões de livros já certo. Mas assim, estima-se 160 milhões de livros. Qual que é o livro mais vendido dele? Think and Grow Rich. Quem pensa enriquece. Cadê ele? Aqui. E aqui eu trouxe, Joel. Aqui eu trouxe uma joia. Mostra aí pra galera ali, ó. Mostra assim, ó. Dá o close aqui, ó. Na outra câmera. Vai explicando aí. Aqui eu trouxe uma joia. Aí, ó. Esta aqui é uma versão. Tem só 2 fora dos Estados Unidos. Essa aqui é uma versão autografada por Napoleão Hill. Se você entrar hoje no eBay, tem um leilão lá.
Ele arranca em $19.999. Esse livro. Essa é uma versão de 1962, autografado por Napoleão. Olha lá. Ele autografou essa aqui. Como é que você conseguiu essa versão? A fundação nos mandou de presente, né? Uhum. Mandou para a Citadel de presente pela quantidade de livros publicados, por tudo que a gente também tem feito pela fundação. A fundação mandou de presente. Esse é um livro de... Essa é a versão de 1962. É isso aí. Ele não é uma primeira cópia, a primeira cópia é de 1937. 1937 ele escreveu Quem Pensa Enriquece. 1937. Na verdade é Pense e Enriqueça. Pense e Enriqueça. O que a gente tem também com a tradução. São duas traduções, a tradução de Pense e Enriqueça e a tradução de Quem Pensa Enriquece. Então, aqui... Esse vendeu quantos? Esse livro, mais de 100 milhões de cópias. Mais de 100 milhões. É considerado o 9º livro pelas estatísticas gerais, assim, porque é muito difícil, porque são países que nem marcam, mas, assim, considerado o 9º livro mais vendido do mundo. Uau.